Olá, meus irmãos, Deus vos abençoe, é um prazer estar falando a vocês, é um prazer tê-los também nesta audiência, e quero falar exatamente de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. Então, ler o Apocalipse é um bem-aventurado, recebe uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então vamos tomar aqui, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve as palavras desta profecia. Falando em bem-aventurança, eu disse recentemente num vídeo que nós íamos tratar nesses pequenos vídeos que fazemos, nessas pequenas transmissões, de temas relevantes, de grandes temas. Agora eu faço a pergunta: existe um tema mais importante? Existe um tema mais relevante do que a revelação de Jesus Cristo? Todo o tempo que iremos falar, nós vamos falar da revelação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, para o mundo religioso, é um mito. É apenas um personagem que eles usam para o seu propósito, usam para os seus projetos, usa este nome para satisfazer exatamente as suas necessidades financeiras, físicas, sentimentais, assim por diante. Mas para o povo a quem eu estou falando, não é isso. É muito além de bens financeiros, é muito além da cura divina, que ela é muito importante, ela é bíblica e cremos na cura divina, mas é muito além da cura. A cura divina é o penhor da ressurreição. O que é penhor? É uma parte que já foi resgatada. A cura divina é tão bíblica como é a salvação, como é a ressurreição. Ela é verdadeira, ela é real, e nós temos experiências com a cura divina. O que eu estou lhes dizendo, nesta oportunidade, é a respeito da revelação de Jesus Cristo, quando é revelado a nós. Por exemplo, se nós lermos São Mateus 28:19, nós vamos ler o quê? Ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu paro aqui, tá? O batismo está no nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se eu continuar, chegar lá em São Lucas 24, eu vou encontrar que em seu nome se pregasse o arrependimento. E se eu for um pouco mais na frente, chegar em Atos, capítulo 2, verso 38, então eu vou batizar as pessoas para a remissão de pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. E se eu for um pouco mais na frente e ler Atos 4 e 12, eu vou ler: em nenhum outro há salvação debaixo do céu, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. E se eu voltasse agora exatamente em São Mateus 16, eu vou ler exatamente a resposta que Pedro deu ao Senhor. Ele fez a pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E a população, as pessoas que o conheciam, diziam que era um dos profetas, ou João Batista ou Jeremias. E o Senhor perguntou diretamente a Pedro: e vós? E vocês aqui agora?
quem diz ser eu? E Pedro saiu na frente dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor respondeu a Pedro: não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, que eu sou o Cristo, meu Pai que está no céu, te tem revelado. Quer dizer, então não foi a capacidade intelectual de Pedro que pôde discernir que aquele homem era o Cristo, e o Cristo é o enviado, o Messias. Então, disse: sobre esta pedra, ou sobre esta revelação eu edifico a minha igreja. Agora, se nós voltássemos lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz: levantarei um profeta semelhante a ti. Moisés foi um profeta semelhante a Cristo. Moisés tirou o povo do Egito. Moisés falou a palavra e criou pragas, trouxe rãs, trouxe gafanhotos, sangue nas águas. Então, quem era Moisés? Moisés, um profeta semelhante ao Senhor, que manifestava a palavra. Quem foi Josué? A Bíblia diz: o nome Josué significa Jesus Salvador. Josué pôs o povo na terra prometida. Moisés tirou o povo do Egito, levou o povo no deserto, e Moisés morreu no deserto. Ele foi visto pela última vez no Monte da Pisga. E Josué continuou com o povo. Agora, então Moisés terminou seu ministério ali? Não. O ministério de Moisés deu continuidade através de Josué. Por isso que a Bíblia diz, para que Josué guardasse a palavra de Moisés e repetisse tudo que Moisés tinha feito, que aonde ele colocasse a planta dos pés dele, ele tomaria posse daquilo, ele dominaria todo o inimigo. O Senhor Jesus é o nosso Moisés, é o nosso Josué, e nos deu a palavra. Guardar a palavra, aonde você colocar a planta de seus pés, o Senhor te dará. Você dominará o inimigo, você vencerá cada luta. Agora, para que Josué atravessasse lá na terra de Canaã, entrasse na promessa, para que Josué abrisse o rio Jordão e destruísse os muros de Jericó e toda a cidade, ele estava guardando a palavra de Moisés. E o Senhor Jesus enviou um Josué para nós, o Espírito Santo, para relembrarmos das promessas e essas promessas ficarem vivas em nossos corações. Então, quando você toma a palavra revelada de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, você está tomando a palavra de Cristo, Cristo revelado em sua palavra. Então, Moisés, um tipo de Cristo, Josué, um tipo de Cristo, Davi, um tipo do rei melhor, do rei, né? É por isso que a Bíblia diz que um rei assentaria no trono de Davi e seria um reinado eterno. Davi representou Cristo, uma sombra do seu reinado. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E para dizer, mas como que Davi, um homem segundo o coração de Deus, leva um general dele, um oficial dele morrer na batalha para casar com a mulher dele, que era Batseba, mulher de Urias. Urias era um gentil, Batseba uma gentia. Então tinha que Urias sair de cena para que uma semente entrasse no ventre de Batseba, representando a mensagem, a palavra, o evangelho que viria para o povo gentil. Por isso, se não entender o plano de Deus, nós fazemos muita confusão. Então, Batseba, uma mulher gentia, trouxe quem? Uma semente, que foi Salomão, e Salomão representa, tipifica Cristo no reino milenial.
Agora, se você ver também, olhar na Bíblia e ver por que Ruth teve um filho de um homem chamado Boaz. Boaz era um judeu, Ruth uma gentia, Ruth era uma moabita. Ela teve um filho de quem? De um homem judeu, mas a mulher era moabita, era gentia. Estava então Deus numa sombra apontando que o Messias viria para o povo gentil e teria uma noiva agora, uma esposa lá na eternidade, e essa esposa, ela assentaria no trono e teria a mesma autoridade do seu esposo. A autoridade que Eva perdeu, recebendo a palavra de Adão, que antes que acontecesse isto, ela caiu em pecado. Agora, esta palavra que está em Cristo vem na noiva, ela tem o mesmo poder. Ele disse: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. São João 14:12. Prosseguiremos com esse assunto no próximo vídeo. Deus abençoe. Um abraço a todos. Obrigado pela sua audiência.